Cozicast de hoje, a minha convidada, na verdade eu sou convidada dela, porque eu estou na casa dela, Miriam, minha amada amiga. Nós vamos preparar, a ideia é essa, né? Preparar várias refeições que elas serão congeladas. E aqui, vou mostrar só para ter uma ideia do que tem aqui, aí você vai falando dos pratos, qual que é a sua ideia, tá? Aqui a gente tem alguns legumes, e aqui tem grão de bico, frango e a carne que já está processada. A intenção, né, de chamar a Nath aqui, pedir esse apoio para ela, porque realmente é um grande apoio. A gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente precisa de ajuda. E para fazer esses pratos, eu pensei naquilo que a gente mais consome e seguindo as orientações da Nath, que, nossa, foi de muita ajuda, e ter ela aqui é um prazer imenso, né, para trocar essas ideias, tudo. Aprender a cozinhar direito, aprendi bastante coisa, vocês precisam ter esses pormenores aqui com ela. E nós vamos fazer hoje, a intenção é fazer hambúrguer, que a criançada ama, fazer almôndega, fazer estrogonofe, fazer frango desfiado e legumes assados. Só que assim, no hambúrguer e nas almôndegas, nós vamos, não vai fazer só de carne, nós vamos agregar as leguminosas. Então, vamos agregar aqui o grão de bico, a lentilha, e a gente vai mostrando para vocês. Que, olha, para mim, é uma novidade, porque eu nunca fiz desse jeito. Espero que todo mundo goste aqui de casa. Mas eu estou apostando nisso, porque a criançada come muito. Então, a gente precisa, além de nutrir muito bem, ter essas opções, né, Nath? Porque não é fácil manter aí a criançada nutrida que quer comer só bolacha, um monte de coisa. Pensando aí no primeiro momento, as almôndegas aí que a gente vai usar uma carne moída, qual carne que é? Patinho. Patinho, que tá processada já, tá pronta, ela tá sem tempero nenhum, que nós vamos colocar ela depois. A lentilha tá na panela, tá ficando pronta lá. E aí nós vamos, aliás, ela já está pronta, né? Ela está gelando, na verdade, resfriando, e depois a gente vai colocar ela aqui. A ideia é trazer mais uma fonte de proteína, no caso da lentilha é uma proteína vegetal, porém, na hora de preparar essa almôndega é mais fácil do que preparar ela só de carne. Você não precisa trazer aqui a presença de farinha, de nada, de nenhuma outro alimento, né, nenhuma outra fonte aí, para melhorar ali o enrolar da almôndega, aquela né? liga que a gente precisa, pra dar, né? A liga. Então aqui é só a carne, os temperos e a leite. Dando sequência ao Cozicast, porque vocês viram que nós já gravamos 2 semanas atrás outro cenário, então um cenário diferente, né? Você percebeu. Mas atendendo a pedidos, porque muita gente nos perguntou qual a receita, coloca a receita daquele grão de bico que vocês estavam comendo. Então, gravamos hoje para trazer a receita para vocês. Mas antes da receita, que você vai ter acesso a ela se você ficar até o final desse vídeo. Presta atenção, porque agora eu vou trazer a minha convidada aqui. Miriam, venha pra cá, porque nós precisamos continuar o nosso Cozicast. A ideia desde a primeira vez era conversar. Sim. Nós conversamos. Gente, e a gente fala pouco. Nós ficamos uma tarde inteira, cozinhamos, conversamos muito, temos muitas risadas, e não deu tempo de mostrar nem a receita para vocês e nem deu tempo de ouvir você. Então, o motivo de hoje é justamente para ouvi-la. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda a este espaço, ao meu canal. Te apresento mais uma vez o meu Cozicast. O que é isso? Um momento pra gente conversar. E claro que a gente tem uma desculpa de comer junto. Comer enquanto conversamos. É maravilhoso estar aqui com você, Nath. É sempre um prazer participar, levar, né, esse momento maravilhoso que é essa partilha nossa, esses momentos que trazem realmente aí a diferença na nossa vida. E vamos para esse momento maravilhoso. Comer, que é muito importante, mas antes, eu quero que você
conte para o meu público quem é a Miriam. Eu já conheço há um bom tempo. Eu tava falando para ela ainda há pouco. Desde que os meus cabelos brancos eram escondidos, desde que eu fui meus não apareciam. Então somos amigas há um bom tempo, mas nós estamos juntas nesse projeto saúde, posso chamar assim? Sim. Projeto saúde, né? Há menos tempo, né? E agora a gente já tem coragem de mostrar os nossos cabelos brancos. Então, gata, conta para esse público maravilhoso, para essas mulheres lindas aqui, quem é a Miriam? A Miriam é mãe, né, esposa, mãe de 2 filhos, casada já há 20 anos, com muita experiência aí na bagagem, para que a gente realmente, para que a gente aprenda que a partir dos 40 a mais, a gente tem muito a divulgar sobre aquilo que a gente foi vivendo nessa vida, né? Eu aprendi muito. Pode dizer que agora a gente tem coragem? A gente tem coragem. De verdade, a gente tem coragem de mostrar tudo aquilo que a gente passou e ser exemplo, né? Para ajudar outras pessoas, né? A Nath é muito mais do que uma amiga, é uma inspiração, né? Do que a gente pode ser nessa vida e cada dia melhor com saúde. Né? Eu gosto muito de falar essa palavra inspiração e principalmente para nós mulheres, né? Para todas aí que estão nos assistindo, para você que está precisando de inspiração, saiba que você com certeza é inspiração de alguém. Então você é uma inspiração para mim, amiga. Ah, obrigada. E é muito gostoso ouvir essa palavra, né? De inspiração, justamente para mim, que nem sempre fui nutricionista. Você já me conheceu. Antes, quando eu trabalhava vamos falar nessa vida agitada, no CLT, cumpria horário e não comia direito. E é muito mais gostoso viver essa época agora, em que realmente a gente aprendeu a comer direito, e muito mais gostoso ser inspiração falando de comer direito, falando de saúde. Então agora eu quero que você fale sobre o seu trabalho. Então, Miriam, ela já deu spoiler, gente, agora 40 a mais. Então, ela também já passou dos 20. Então, não é uma menininha mais. Mas a carinha não fala. Mulher corajosa, mulher inspiradora, mulher guerreira, mãe, aventureira, posso assim chamar, porque nós mulheres, depois de uma determinada é isso que fala, né? Determinada idade. Tem hora que foge as palavras aqui. Depois de um determinado momento da nossa vida, a gente liga aquela chavinha, que eu não vou falar a palavra aqui, mas a gente liga aquela chavinha e ó, mas a gente não tá nem aí. E nós, mulheres, mudamos as nossas carreiras depois de um determinado momento da nossa vida. E eu acho isso maravilhoso, oportunidade para você falar um pouco sobre o que você faz, porque é encontrar missão na nossa vida, não é mais simplesmente trabalhar por um salário, é muito mais desejar estar aqui por uma missão de vida, obedientes ao que o nosso Deus Pai nos designou, a estar aqui para fazer um trabalho maior, não só falar bonito, gente, mas colocar a mão na massa e fazer realmente. Então, gata, conta para as meninas quem é a Miriam profissional. Depois, né, de muito viver e a gente vai entendendo que a gente precisa fazer essas mudanças, essas transições de carreira. Eu sou formada em administração, trabalhei aí 22 anos na área e depois, né, dos 30, mãe, né, a gente vai vendo que a gente precisa tomar um outro rumo e a organização sempre foi algo que tocou meu coração. E eu resolvi realmente ser personal organizer, me formei na pandemia, num período muito difícil. Pandemia, olha só que época maravilhosa. Eu também mudei minha vida na pandemia. Foi um período muito difícil, mas foi o período que eu mais precisei de organização, que eu mais precisei olhar para dentro de mim. Então, antes de ajudar alguém, eu me ajudei primeiro, né? E diante disso, a gente viu a necessidade também, que são duas áreas que andam junto, que é a consultoria de limpeza, porque as duas áreas, elas precisam estar, né, caminhando juntas para melhorar a qualidade de vida.
Então, não só cuido da organização desde uma casa completa, mas também te ajudo a melhorar as práticas de limpeza, porque realmente é algo que pega muito nas famílias, principalmente as famílias que têm crianças, que era o que eu vivia, né? Então, eu levo para os meus atendimentos a minha realidade, a realidade que eu vivi, as experiências que eu consegui superar e levar qualidade de vida através da organização, né? E também da limpeza, que é o que move uma casa, né? A mulher, ela precisa controlar isso. E eu posso falar a verdade, ela ajuda a gente a economizar nos produtos de limpeza, a limpar de verdade e economizar nele. Quem que não gosta de uma economia? De verdade, isso foi a virada de chave na minha vida. E hoje a gente consegue dominar, né? Aí ter um controle um pouco maior, nós não damos conta de tudo, mas temos um controle maior aí sobre a nossa casa, sobre a organização, sobre a qualidade de vida. E agora, essa organização maravilhosa de alimentação que a gente tanto precisava, era uma dor minha, por isso eu procurei a Nath, né? Iniciamos esse processo para que a gente realmente organizasse isso de forma que realmente os alimentos pudessem nos fazer ter mais vitamina, que a família fosse mais saudável e pensando não só em você, mas pensando na saúde da família. Quando a gente muda o todo, né? E às vezes a gente esquece que a gente é aonde conduz, né? A mulher, ela conduz. Então, se ela aprende a ser melhor, tudo ao seu redor vai mudando. A gente só precisa ter paciência para viver o processo. Maravilha! Amada amiga, aproveitando, dando sequência, né? No nosso outro momento, na primeira parte, nós fizemos um patê de frango com grão de bico. Ele estava processado, né? Bem cozidinho, bem amassado. E hoje, segunda parte, outra realidade. O grão de bico está inteiro, mas ele está delicioso do mesmo jeito que estava o outro. Então nós vamos degustar. Enquanto nós degustamos, mentira que a gente já degustou. Enquanto a gente vai comendo, ô gata, eu quero que você não fale ainda dessa receita que tá aqui, deixa isso daqui, fica com vontade. Ó, pode ficar com vontade do que tá aqui, é grão de bico mesmo, mas pode ficar com vontade, já que a gente fala sobre. Sirva-se, e aí eu quero que você fale agora do seu processo, porque você começou comigo a partir do meu segundo grupo de emagrecimento, o ano passado, mês de agosto, eu não lembro a data, mas, enfim, conta pra elas. A Nath já fazia os grupos, né, de emagrecimento, um esquenta, né, gratuito e de uma semana, e eu entrei em vários, viu? E eu nunca me dei a oportunidade, de verdade, de realmente fazer aquilo que estava sendo orientado. Então, quando ela fala sobre você realmente querer emagrecer, é você realmente se assumir a responsabilidade de fazer acontecer na sua vida. Porque não adianta você ter um profissional te orientando e você não ser responsável pelo aquilo que você assumiu com você mesmo. Então, quando foi em agosto, eu disse realmente o meu sim para fazer acontecer. E fiz acontecer. Nesse processo, né, de uma semana de imersão gratuita, eu consegui eliminar quilos que eu ainda não conseguia nem startei na minha vida, nem consegui pensar que aquilo podia ser real. Então, foi muito rápido, porque foi uma semana, né? Uma semana eu perdi quase 3 quilos. Foi, assim, a melhor experiência que eu já tive na vida. É um resultado excelente, vocês concordam, né? 3 quilos para uma semana. É claro, Miriam, a gente tem que ser bem realista e eu não gosto, eu trago, na verdade, a maior verdade aqui, não escondo mesmo, de que 3 quilos em 7 dias era possivelmente inchaço, retenção de líquido, mas pode ter eliminado gordura nesse período? Até pode,
E aí não tem como a gente medir isso, porque era ela que estava pesando ali na balança dela, na casa dela, né? Mas depois disso, você decidiu vir pro meu grupo premium, vamos falar assim, no grupo pago. Sim, é pago, para que realmente você assuma. E eu preciso ganhar a vida, né, gente? Vocês pensam que eu vivo de quê? De brisa? Não, né? Aí... Só de cheiro do alimento? Estou dando dicas aqui, que eu já contei que quem vive de dicas não chega a lugar nenhum. E aí eu quero que você conte depois disso, porque é um processo que você vive dentro do grupo de emagrecimento, mas aí conta o que isso trouxe na sua vida. Não só emagrecimento, gata, mas fala o que mais isso trouxe na sua vida, na sua família. Enquanto você vai falando, eu vou comendo, tá? Despertou pra mim realmente o olhar, quando ela fala assim, que você tem que olhar no seu prato, né, fazer algo bonito, me despertou o quanto faltava alimentos de verdade ali no meu prato. E quanto eu precisava cozinhar melhor, porque eu estava ali no básico. Eu não me alimentava mal, mas faltava o necessário para o meu corpo funcionar. Então, todo mundo estava ali alimentado, mas faltava ali as vitaminas, né, dos alimentos, que não estava acontecendo na minha casa. E aí eu comecei a olhar isso de uma forma diferente, comecei a entender mais sobre os alimentos. Pegando uma parte que você falou, um gancho aí, conta como que era a sua energia antes disso. Qualidade mesmo de energia para fazer tudo que você faz, todas as suas funções de mãe, dona de casa e de 1.200 coisas que ela faz ao mesmo tempo. Como que era a sua energia para isso aí e o que depois mudou na sua vida? Eu andava muito cansada mesmo, assim, não tinha pique para levantar, fazia as coisas muito empurradas, sem até falta de foco mesmo para fazer as pequenas atividades do dia a dia. E olha que eu sou 50, só sou 40 a mais, hein? 40 a mais não é pra gente estar nessa condição. Então foi nisso que pegou. A minha idade cronológica e a minha idade do corpo, porque realmente eu estava com uma idade envelhecida por uma alimentação falha, né? E com o passar do tempo, o andar, né, do atendimento e todo esse olhar da Nath, assim, muito cuidadoso mesmo sobre cada coisa que a gente estava se alimentando, esse puxão de orelha, né? Olha, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. As crianças foram observando essa mudança e elas foram também melhorando o paladar, né? De comer, a dar a oportunidade de comer algo diferente. E foi aí que surgiu a oportunidade de falar, né, pra Nath, ó, eu preciso de uma ajuda um pouquinho mais personalizada, né? Então foi aí que a gente trouxe ela para casa, a gente fez um planejamento, né, antes, para que a gente pudesse fazer esse dia, pensando no que a gente poderia melhorar aí nas vitaminas que as crianças estavam se alimentando. E foi um sucesso, superou todas as minhas expectativas. Por quê? Porque as crianças aderiram muito bem aos alimentos que a gente propôs para fazer, né? Inclusive foi sucesso, a Esther falando, né, do patê que ela queria, e ela vem adquirindo o hábito de fazer isso todos os dias. E sabe o que é mais bonito? É ver ela voltar a fazer atividade física, ter energia, melhorou o sono dela. E ela emagreceu, assim, sem esforço, só olhando para aquilo que ela estava comendo. E a briga que era, né, da gente tirar o açúcar dela, ela fez isso naturalmente depois daquele dia. Então, assim, pra mim foi um sucesso, de verdade. Eu consegui alcançar um objetivo que eu já estava lutando há um tempo. Quando a gente fala, mesmo eu sendo da profissão, né, de organizer, consultora, a gente fala que santo de casa não faz milagre, mas não é porque a gente é relaxado, é porque às vezes a gente precisa de um profissional, né, para mostrar o caminho de forma diferente, porque você sai do papel de mãe, de esposa, de pai, e tem um profissional falando, mostrando, encaminhando. Então isso faz total diferença. Isso foi um prazer para mim na minha casa, porque realmente eu não estou aumentando nada, realmente foi o que aconteceu e é o que está acontecendo.
você vê a qualidade, você vê as crianças buscando comer melhor. Até as frutas, as bananas que antes ficavam esquecidas lá na fruteira, hoje são comidas. Que bênção maravilhosa! Obrigada por partilhar isso conosco. Eu tenho certeza que aí na sua casa acontece isso também com os seus filhos. E nessa proposta, né, no convite que você fez para ajustar a alimentação, organizar. Não, organização você sabe, adequar. Vamos falar assim, casar bem o alimento X com o alimento Y. Exatamente. Lembrando que são 4 pessoas na sua casa, você, marido e 2 filhos adolescentes. Adolescente vive aquela fase de que ele dá palpite até sem a gente pedir. Sim. E aí ele fala assim, mas isso eu não gosto. Isso daqui, a cor pra mim tá legal, então eu não quero. E eles foram totalmente abertos a isso, né? De falar, não, eu vou experimentar. E se não gostar, eu vou falar e tudo bem. Então, foi exatamente pensado em trazer alimentos que pudessem favorecer esse paladar adolescente. Sim. E que pudesse trazer, assim, mais vitaminas para toda a família, pensando em mais saciedade, pensando em trazer alimentos de verdade. Então, eu costumo dizer assim, não precisa ficar falando de nutriente, não precisamos falar de vitaminas, nós precisamos falar de alimentos de verdade. Nós precisamos colocar nas nossas mesas e desejarmos que os nossos filhos comam, porém começa por nós. De nada adianta eu colocar aqui um grão de bico e falar para o meu filho, olha, você tem que comer, se eu sou a primeira a falar que só para ele comer, mas eu não vou comer. Então não, nós somos exemplo disso. E aí quando nós fizemos essa experiência, a seu convite de trazer o próprio grão de bico, nós trouxemos ervilha, né? Foi lentilha. Foi lentilha. Para dentro ali, para outra mistura, né? Não frango, mas foi em outras carnes, que vocês viram um pouco antes aqui. Mas oportunidade de mostrar para eles que a gente pode fugir do básico. O básico funciona assim, mas de vez em quando a gente quer um paladar, o nosso paladar, na verdade, pede algo diferente. Mas fazendo isso, você vai buscar esse diferente para o seu paladar na sua casa mesmo. Não precisa ir buscar pedindo, não precisa usar ali o aplicativo e pedir algo que você não sabe direito o que foi agregado naqueles alimentos. E assim, mediante a sua proposta, nós conseguimos trazer alimentos de verdade para toda a família e o mais importante, todo mundo gostou. Obrigada mesmo. Eu que agradeço muito mesmo você ter aceito a minha proposta, né? E falar, eu ainda tenho coisas na geladeira do que a gente fez naquele dia, então... 15 dias atrás, olha aí. Então, assim, rendeu muito e ainda tenho coisas para suprir a necessidade de casa. Que isso gera também uma economia muito grande, né? Porque você deixa de gastar, né? Porque nós começamos, você falou ainda há pouco, sobre perder peso. Um número X. Talvez você esteja pensando somente no número que você precisa eliminar. Mas antes, a gente tem que ajustar todos esses pontos dentro de casa. Sim. Na sua vida, na minha vida, ou seja, na vida de cada um. Para daí sim você perceber o número na balança mudar ou centímetros na roupa mudar. Maravilhoso. Quero sentar aqui, amor. Quero sentar no meu quarto estreitinho. Agora você está experimentando com um biscoitinho de arroz? Não, peraí. Eu experimentei sozinho. Só a carne aqui com o grão de bico. E você? Ó, com uma torradinha de arroz aqui, maravilhosa. Ó, gente, vocês sabem que vocês estão perdendo. De verdade, algo saboroso. Tem muita gente que não gosta do biscoitinho de arroz. Mas ele é maravilhoso, assim, o complemento dele é maravilhoso. Ele sozinho é realmente meio sem graça. Mas você faz um patezinho, faz esse patê de frango aqui que, olha, ficou divino. Super simples de fazer, que a Nath arrasou. Hoje o grão de bico tá inteiro, mesmo assim tá muito saboroso. Depois você deixa, viu, Nath, pra eles essa dica maravilhosa aqui do grão de bico, prático, rápido. Vou colocar todas as receitas, as 2 receitas aqui
embaixo do vídeo depois. A minha cachorra tá aqui do lado, não sei se ela tá aparecendo, mas ela já pegou um tanto aqui, toda hora ela quer um pedacinho. Mas ela não gostou de mim, ela não gostou não, viu? Criança de paladar difícil. Agora, pra você que ficou até agora aqui no final desse vídeo, ouvindo as nossas histórias, vamos falar sobre essa receita que me foi pedido porque a gente gravou comendo esse grão de bico lá na sua casa, porém não tínhamos colocado a receita e várias pessoas pediram. Gente, isso aqui é super simples de fazer. O que você precisa fazer? Cozinhar o grão de bico ou comprar ele cozido. Esse daqui já comprei assim, pronto, cozido. E aí, coloca o tempero e coloca no air fryer por alguns minutos. Eu coloquei 10 minutinhos, dei uma sacudida lá, deixei mais 10 minutos e pronto, um salgadinho. Aqui só tem adicionado sal e páprica, mais nada. Pode colocar pimenta, você pode puxar mais um pouquinho no sal, porque às vezes a pessoa gosta um pouquinho mais salgado, porque lembra mais o salgadinho. A gosto. Mas, olha, pensa, tá maravilhoso, maravilhoso. Você que gosta de ficar mastigando algo, e aí fica perguntando assim, Nath, eu gosto de alguma coisa pra pôr na boca, na hora que eu tô assistindo televisão, num filme lá, ó, faz isso aqui. Lembra o amendoim? Aquele amendoim que a gente já compra meio descascado, sem sal. Pode pôr com sal também, mas tá muito bom, muito bom. Impossível comer um só, viu? É viciante. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai ficar lá, ó. Muito bom, muito bom. Tocando, comendo. E aí ele dá uma saciedade, né, Nath? Não, muito é grande. verdade, você não vai comer o pacote inteiro. É legal por causa das crianças, né? Porque, assim, eu tenho um exemplo de casa, né? Em casa se come também muita pipoca. É saudável, mas o saudável, o não saudável da pipoca é o que você coloca de complemento, né? E a gente come de baciada, né? E aí imagina assim, um alimento que parece uma pipoca, parece um amendoim e você consegue sentir mais saciedade mais rápido. Então assim, ajuda na nutrição deles, né, na alimentação e reduz aí a quantidade de alimento que come de uma vez. Maravilha. Gostaram? Você gostou, amiga? Amei, 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 continuo amando. E quando vai ser o próximo? Qual será a nossa próxima missão? Aguardem, aguardem, porque a gente estava aqui nos bastidores tricotando. Então vem coisa gostosa, coisa nova por aí. Mas logo, logo acompanha aqui. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, curte, comenta e sempre lembra de mandar para suas amigas. Coloca lá no seu grupo da família, coloca para suas amigas que precisam saber dessas gostosuras que faz bem para toda a família. Amiga, te agradeço. Muitíssima, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui abrindo seu coração, contando um pouco sobre você, sobre a sua evolução nesse período que não faz tanto tempo assim. Não. E que bom. Eu consigo enxergar coisas maravilhosas disso tudo, mas você precisa estar no meu grupo de emagrecimento, no meu grupo de reeducação alimentar, para você aprender também. Muita coisa para aprender. Só sou grata. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Beijo. Beijo, tchau. Até o próximo.